Hello, hello! Na aula de hoje, então, nós temos inglês com poesia e o poema é Daffodils, do William Wordsworth. Bom, esse poema foi publicado em 1807 e o William ali nasceu em 1770 e viveu até 1850. Então, esse é um dos poemas mais conhecidos do William Wordsworth e esse é um dos poetas também mais importantes da língua inglesa, da Inglaterra, porque ele foi um dos fundadores de um movimento que se chama romantismo. Então, dentro da poesia, dentro da literatura, o romantismo tem algumas características distintas, né, que fazem esse movimento. Então, por exemplo, o romantismo explora temas como amor, beleza, paixão. Ele é muito subjetivo, então foca nas emoções do poeta, nos sentimentos pessoais e até numa idealização também. E considerando o período então em que ele viveu, isso também foi de certa forma uma reação contra as ideias ali do iluminismo no século XVIII. Então, né, como uma reação a esse movimento que estava acontecendo no mundo, especialmente contra a intensa industrialização que estava começando ali naquele período e naquele lugar, porque a industrialização começou na Inglaterra. Bom, então outras características também do romantismo é que ele é cheio de emoções, é a voz do coração do poeta e e ele é diferente da poesia neoclássica, que é mais baseada no intelecto e na razão. Então, enfim, características deste movimento. Outra coisa também que eu gostaria de mencionar, antes de a gente começar a leitura do poema, é que ele foi um dos poetas que moravam no Lake District, na Inglaterra. Então, digamos, no Distrito dos Lagos, é uma região que tem muitos lagos, muitas montanhas. E também por conta disso, e até pelo nome do poeta aqui, de certa forma dá para fazer um trocadilho. Só pra gente terminar, eu gostaria de mencionar uma música da Taylor Swift que se chama The Lakes. E tem duas passagens nessa música que ela faz, um contraponto com esse poeta, que ela menciona esse poeta. Então, uma dessas menções é Take me to the lakes where all the poets went to die, que é me leve para os lagos, para onde todos os poetas foram para morrer, para falecer. E depois tem uma outra passagem dessa música que ela menciona I've come too far to watch some name-dropping sleaze tell me what are my words worth. Então, ela tá fazendo um trocadilho com o sobrenome do poeta, porque aqui seriam, claro, aqui no caso é o sobrenome dele, né, mas são como se fosse a junção de duas palavras, que é words e worth. Então, words seriam palavras e worth tem a ver com ter valor, né? Então, é como se ela dissesse eu vim muito longe, eu já cheguei até aqui para ouvir qualquer idiota dizer o quanto que as minhas palavras valem. E aqui ela usa Wordsworth escrito dessa maneira, igual o sobrenome do poeta. Bom, terminamos a contextualização, então podemos ir para o poema finalmente. Daffodils é o nome de uma flor e em português é o narciso, né? Mas aqui a gente não vai falar do narciso mito, né? Do narciso narcisismo, não nesse sentido, a gente está falando da flor mesmo, tá? Então, I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Bom, então, essa primeira linha também é talvez a linha mais conhecida desse poema e é uma das mais conhecidas, assim, na língua inglesa, que é
É como se ele dissesse: eu vaguei solitariamente como uma nuvem que flutua no alto sobre vales e colinas. Aqui essa palavra seria over, mas o V ele está contraído, então por isso que ela está escrita assim, mas a palavra inteira é over, tem só um V aqui no final, no meio no caso. Quando de repente eu vi uma multidão, uma série de narcisos dourados ao lado do lago, abaixo as árvores, tremulando e dançando na brisa. Então, aqui a gente tem uma descrição de uma cena. Essa pessoa está caminhando sozinho para uma região de lagos. Lembra que ele morava no Lake District. Então, ele acabou encontrando um narciso, mas não só um. É uma quantidade expressiva de narcisos. E ele começou, então, a observar a natureza, a observar essas flores. Bom, continuando, aqui. Continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw it at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Bom, então, contínuos como as estrelas que brilham e cintilam na Via Láctea, Milky Way seria a Via Láctea, que é bem literalmente, né? Eles se estendiam em uma linha interminável, never ending, jamais acabando, digamos assim. A gente pode entender melhor como interminável. Ao longo da margem de uma baía, 10,000 saw I at a glance. Então, 10.000 eu vi de relance, at a glance, de uma vista, assim, de relance. Sacudindo suas cabeças em dança alegre. Então, ele está se referindo a essas flores. As flores estão dançando no vento e são 10.000 flores, 10.000 narcisos que ele encontrou ali, que faziam essa linha interminável ao longo do lado, e eles estavam balançando com o vento. Então perceba que é um poema que fala muito sobre natureza e sobre como ele vai se sentir em relação a isso, né? Bom, continuando. Peraí, só um pouquinho. Aqui. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and I gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Bom, então, esses narcisos estavam ali dançando ao longo do vento, né, ao sabor do vento, digamos assim. E ele continua aqui, dizendo que as ondas ao lado deles dançavam, mas eles superaram as ondas cintilantes em alegria, ou de alegria. Então, aquilo era tão bonito que que superou o sentimento de alegria de assistir aquela cena. Okay? Outdo significa superar, tá? Fazer a mais. E aqui é did porque está no passado. A poet could not but be gay. Bom, um poeta não poderia deixar de ser alegre. Bom, lembrando que esse poema, ele é de 1807, então hoje essa palavra a gente entende como um outro significado, mas originalmente gay significa alegre, feliz, tá? Então, um poeta não poderia deixar de ser alegre, ele só poderia ser alegre.
em tão agradável companhia, porque é uma cena muito bonita, né? Então ele está ressaltando a beleza da natureza. Essa é a ideia desse poema. Eu olhei e olhei, mas pouco pensei. Que riqueza o espetáculo me trouxera. E depois a última estrofe. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that in a word eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Bom, então, pois muitas vezes, quando eu no sofá me deito em um humor vazio ou pensativo, uma coisa, fazendo parênteses agora, uma coisa importante do inglês é que as características, os adjetivos, eles costumam vir antes do substantivo, antes da coisa. Então aqui o substantivo é mood, humor. Só que esse humor é de que jeito? Ele é vacant or pensive. Então tudo isso são características. Então quando a gente vai fazer a leitura em português, né, muitas vezes existe essa como se fosse pular de um lado para o outro, mas é porque a gente está lendo primeiro o substantivo, depois as características, porque essa é a ordem que a gente faz em português. Mas em inglês a ordem é diferente. Bom, elas surgem naquele olho interior, inward eye, que é a felicidade da solidão, a felicidade da solidão. E então o meu coração, com prazer se enche, ou se enche de prazer, e dança com os narcisos. E assim termina o poema. Então, a ideia deste poema em específico é ser algo que ressalte a natureza, e essa é uma característica especialmente deste poeta. Ele fala muitas vezes sobre a beleza da natureza, lembrando que isso seria em oposição às cidades que estavam se formando naquela época e à industrialização que começava a acontecer. Então, seria como cidade versus campo, né? Bom, terminamos assim então a nossa semana de inglês com poesia. Semana que vem nós começamos um novo mês, então novos temas. Vejo você. Até mais. Bye, bye.